Olá pessoal, como é bom encontrá-los aqui no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de estequiometria em nossa aula de número 5 sobre rendimento. E se você gostou desse tópico, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Só para nos posicionar, nós já passamos das aulas básicas de estequiometria e nós estamos agora estudando os casos específicos. Em nossa aula passada, nós vimos as reações sucessivas. Na aula de hoje, nós vamos aprender a resolver problemas envolvendo rendimento. E aí, pessoal, rendimento é o quanto de produto que os reagentes podem formar. E uma reação química, raramente o rendimento dela na vida real vai ser de 100%, ou seja, todas as moléculas do reagente elas vão se chocar, vão colidir e vão gerar moléculas de produtos. Isso daí é algo muito difícil. E na vida real o que acontece é que a gente tem uma porcentagem menor de produto que é formado. Isso a gente chama de rendimento. Na verdade, o rendimento é a relação entre a quantidade real obtida e a quantidade teórica. Se a gente aqui for calcular, até então, os nossos exercícios de estequiometria, até a aula passada, a gente admitia que o rendimento era sempre de 100%. A gente vai aprender o que nós vamos fazer em problemas que o rendimento é menor que 100. Vocês vão ver que, na verdade, a única coisa que aumenta é mais uma regra de 3 aí para a gente resolver problemas de rendimento. Só para ficar bem claro então, pessoal, reações químicas podem ocorrer com 100% de conversão dos reagentes em produtos ou com um rendimento menor, que é o mais comum na vida real. A indústria ocorre com um rendimento menor que 100%. E o problema de cálculo estequiométrico deve ser resolvido normalmente com uma regra de 3 aplicada ao final, como eu vou demonstrar agora nos exemplos. Exemplo 1. Qual a massa de água formada na reação de 20 gramas de H2 com oxigênio, no caso, ele aqui deu a reação, aqui é o H2 mais O2 formando água. E olha só o que ele colocou aqui, considere um rendimento de 70%. Vamos ver como é que a gente resolve esse exemplo. Muito bem, vocês lembram lá daquela nossa tabelinha de como nós podemos resolver um problema de estequiometria? Qual é o primeiro passo? A gente deve escrever a equação equilibrada. Essa equação, ela aqui está equilibrada, No slide anterior, ele só deu H2 mais O2 formando água. Aqui a gente já botou 2H2 mais O2 formando 2 águas. Lembre-se sempre de equilibrar a reação, isso daí é importantíssimo. Segundo passo, quais são as substâncias que estão sendo pedidas no enunciado e qual é a relação que ele fala? Bem, ele aqui quer saber a massa de água, não é isso? Pela reação de 20 gramas de hidrogênio. Então, ele aqui está correlacionando, Massa de hidrogênio, que ele deu 20 gramas, com a massa de água, que é a pergunta dele. Bem, a gente pode agora olhar para a reação e tirar uma relação em termos de mol da reação. O que eu olho para a reação e eu consigo ler a respeito do hidrogênio e da água? Que 2 mols de hidrogênio formam 2 mols de água. Como é 2 para 2, a gente pode simplificar. Aqui, simplificando, é a mesma coisa que falar que 1 mol de hidrogênio está para 1 mol de água. Tá? Bem, quarto passo agora, vamos transformar essa grandeza mol para a grandeza pedida pelo problema, que é a massa. Qual é a massa de 1 mol de hidrogênio? O hidrogênio tem massa 1. Se é H2, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio. E 1 mol de água, oxigênio tem massa 16, hidrogênio tem 1. Se eu aqui somar, 16 mais 2 dá 18 gramas de água. Então, veja a relação que eu aqui tiro. 2 gramas de hidrogênio está para 18 gramas de água. Ele não quer saber a massa de água formada por 20 gramas de hidrogênio? Então, o quinto passo é a regra de 3. 20 gramas de hidrogênio vão formar X gramas de água. Fazendo aqui a matemática, pessoal, a gente vai obter 180 gramas de água e era assim que a gente resolvia o problema.
Bem, esse agora tem o rendimento. A gente vai ter que aplicar uma regra de 3 no final. Como é que a gente vai aplicar essa regra de 3? Sempre a massa que eu acho, né, esse resultado, ele vai ser o quê? Aqui, 180 gramas de água, para um rendimento de 100%. Só que eu vou obter, na verdade, são Y gramas de água, porque o rendimento é de 70% que foi me dado. Monte a regra de 3 e a resposta do problema, então, vai ser de 126 gramas de água formada. Essa que vai ser a massa d'água. Você vê que aqui uma massa, ela não é formada, não reagiu, o rendimento é menor que 100%. Exemplo 2, pessoal, como é que pode ser também tipos de problemas que podem cair para a gente? Tem aqui um segundo tipo. Na reação de 12 gramas de H2 com oxigênio, de novo, é aquela reação, né, de H2 mais O2, foram formados 54 gramas de água. E aí ele pede para calcular o rendimento da reação. Se ele pede para calcular o rendimento, se a reação é o H2 mais O2 formando água, eu já parto do princípio que essa massa de água formada não deve ser 100%, é uma porcentagem menor, né? Isso daí que ele está pedindo para eu calcular o rendimento da reação. Vamos então àqueles nossos passos, né, de como que a gente resolve um problema de estequiometria. Vamos lá, primeiro passo, escreva a equação equilibrada. Aqui é a reação do H2 mais O2 formando água, já está aqui escrita a reação equilibrada. Quais são as substâncias que estão sendo comentadas e a relação? Eu aqui tenho gramas de hidrogênio, gramas de água. Então veja que a massa de hidrogênio com massa de água. Terceiro passo é ver a relação molar. Então aqui, olhando para a equação, o que eu leio do hidrogênio e da água? 2 mols de hidrogênio estão para 2 mols de água. Só que aqui 2 para 2 pode se simplificar, né? Divide por 2 essa linha. Simplificando, o mol de hidrogênio está para 1 mol aqui de água. E agora a gente tem que ir no quarto passo, transformar essa grandeza mol para a grandeza que o problema está pedindo, que na verdade é massa, né? Então, 1 mol de hidrogênio, 2 gramas de hidrogênio. 1 mol de água, 18 gramas de água. E aí, o que nós vamos ter que fazer agora no quinto passo? É a regra de 3, né? Ele não fez a reação com 12 gramas de hidrogênio? Vamos descobrir quantos gramas de água deveriam ser formados. Então, olha só, 12 gramas de hidrogênio forma X gramas de água, deveria ser formado 108 gramas de água. Lembra? Sempre esse valor que sai é o valor da reação 100%. Agora a gente pode calcular qual é o rendimento da reação. Novamente, é só colocar uma regra de 3 no final. Veja só, 108 gramas de água é um rendimento de 100%. Ele não obteve 54 gramas de água? Esse aqui vai ser um rendimento Y de 50%. Entenderam como é que faz esse problema, pessoal? Bem, vamos agora treinar mais exercícios sobre estequiometria com rendimento. Número 1. Qual a quantidade de hidróxido de sódio formado a partir de 248 gramas de óxido de sódio em água, sabendo que o rendimento da reação é de 80%. Então ele aí me deu uma reação, né? Que é óxido de sódio, o Na2O, reagindo com água, mais H2O, formando o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Eu vou botar essa reação aí para vocês, mas isso é algo que a gente tem que começar a ter habilidade. Ele vai digitar um texto com uma reação e a gente tem que saber transcrever a reação para a folha do papel. Isso daí é uma questão até bem pedida no Enem, essas partes. Ele deu aqui as massas, né, dos átomos, tá? E vamos então à nossa receita aqui, né? Primeiro passo é escrever a equação equilibrada. Então veja só, o óxido de sódio mais água, né, formando NaOH. Eu botei o número 2 aqui para equilibrar, sempre temos que equilibrar. Segundo passo é ver quais são as substâncias que estão sendo dadas no enunciado e qual é a relação, né? Então ele pergunta a quantidade de hidróxido de sódio, então ele quer saber a quantidade de NaOH, né, formada a partir de 248 gramas de óxido de sódio. Então ele está correlacionando aqui a massa do óxido de sódio, né, com a massa do NaOH. Ele quer saber a quantidade de NaOH. Muito bem. Sabendo isso, a gente agora pode passar para o terceiro passo, que é a relação molar. O que eu consigo ler da equação a respeito do Na2O e do NaOH? 1 mol de Na2O forma 2 mols de NaOH. Veja só, 1 mol de Na2O, 2 mols de NaOH.
Muito bem, vamos agora para o quarto passo, que é transformar o que eu leio da equação na unidade do problema, que nesse caso é massa, né? 1 mol de Na2O, sódio 23, oxigênio 16, né? Vão dar 62 gramas de Na2O. 2 mols de NaOH, somando aqui a massa atômica do NaOH dá 40, vezes 2, 80 gramas de NaOH. Agora a gente pode calcular o que o problema pediu. Ele quer saber a massa de NaOH, do hidróxido de sódio, quando eu tenho 248 gramas de Na2O. Encontramos, então, 320 gramas de NaOH. Esse aí seria a resposta se não tivesse a parte do rendimento, porque esse rendimento é de 100%, né? Mas ele botou que o rendimento da reação, na verdade, é só de 80%. Como é que a gente vai, então, aplicar essa última regra de 3? 320 gramas, que é o valor que eu encontrei, né, está para 100%. Na verdade, eu vou encontrar Y gramas de NaOH, uma quantidade menor que vai ser produzida, né, porque só 80% da reação que é efetiva. O rendimento é 80%. E a resposta dá, então, 256 gramas de NaOH, resposta final. Vamos agora ao número 2. Hidreto de lítio pode ser preparado segundo a reação expressa pela equação química 2Li mais H2, gerando 2LiH. Já gostei que essa equação está equilibrada, já me facilitou a vida, né? Admitindo que o volume de hidrogênio é medido nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, né, calcule o rendimento da reação, então é para calcular rendimento, hein? Se 11,2 litros de hidrogênio levam à formação de 2,50 gramas de LiH. Bem, sempre quando ele me pergunta, calcule o rendimento, né, eu sempre tenho aqui um número que é aquela dúvida, né, que é aquele número de que o rendimento, se fosse 100%, seria maior. Ele então botou no reagente o quê? 11,2 litros de H2, e ele obteve só 2,50 gramas de LiH. Então, sempre o produto, a massa obtida é sempre uma massa com rendimento pequeno, né? Quando ele pergunta assim, calcule o rendimento. Muito bem, vamos então para aquela nossa tabelinha, para a gente ver quais são os passos, a gente relembrar, se você já não memorizou, que a gente está fazendo tanto exercício disso, né? Como é que a gente vai resolver então essa questão? Primeiro, temos que ter a equação equilibrada. A equação nós já temos aqui, né? 2 lítio mais H2 formando 2 de LiH. Quais são as substâncias que estão sendo faladas no enunciado e qual é a relação pedida, né? Bem, ele aqui deu 11,2 litros de H2, logo para o H2 eu vou ter volume, né? Volume na CNTP, e ele aqui deu grama de LiH, então para o hidreto de lítio ele deu massa. Então é justamente isso, volume de H2 e massa de LiH. Bem, eu agora olhando para a equação, qual é a relação molar que eu tiro entre o H2 e o LiH? Exatamente, 1 mol de H2 está para 2 mols de hidreto de lítio, do LiH. Vamos agora para o quarto passo, que é o quê? Transformar a grandeza mol, né, para a grandeza que o problema está pedindo. Então, aqui a parte do hidrogênio eu vou ter que transformar em volume na CNTP. Vocês lembram dessa parte do volume na CNTP? 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa que volume? 22,4 litros. Então, em vez de 1 mol de H2, eu posso escrever 22,4 litros de H2. E eu tenho que aqui passar para a massa, o LiH, né? Lítio 3 com hidrogênio 1 dá 4. 4 vezes 2, 8 gramas de LiH. O quinto passo é aqui, a gente vai completar a regra de 3, né? Então, ele aqui fez a reação com 11,2 litros de H2, 11,2 litros de H2. Isso vai formar X gramas de LiH. E eu aqui descubro que essa reação, se ocorresse com 100% de rendimento, formaria 4 gramas de LiH. Mas só formou 2,50. Vamos calcular o rendimento? É uma regra de 3. 4 gramas de LiH é se o rendimento fosse 100%. Não formou só 2,5 gramas de LiH? Rendimento Y. Descobrimos aqui que o rendimento vale 62,5%. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever em nossas redes sociais. Um grande abraço. Vamos às aulas!